Opa galera, estamos aqui mais uma vez com a Princesinha Malvada, parte 12. Então deixa like e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá. No capítulo anterior, o Zerros se ajoelha perante a Leona. Vamos pro vídeo. O capítulo começa com a Leona perguntando se o Zerros vai querer todo esse dinheiro. Ele responde que sim, é óbvio. A Leona fala que, se for leal a ela, tudo isso será dele. O Zerros fala que ele pode fazer quantos juramentos que ela quiser. A Leona fala que não é isso. Ela está falando do juramento de mago. O juramento onde o mago aposta toda a sua mana. O Zerros fala que, para o mago, a mana é como a vida. Não importa o quanto de dinheiro a Leona tem. Ele não pode apostar a sua vida. Mas a Leona fala que, se ele aceitar, o pagamento será dobrado. O Zerros aceita. Tá vendo, galera? O que o dinheiro faz com a pessoa? Bom, dito isso, a Leona irá falar sobre os termos do juramento. Primeiro, qualquer segredo sobre a Leona deve ser discutido com ela. E o Zerros não pode dizer para ninguém sobre a alma da Leona ser diferente. Segundo, o Zerros não pode sair da vista da Leona, até que ela se torne a Imperatriz. E quando a Leona chamar, o Zerros precisa vir, em qualquer situação. O Zerros pergunta se a Leona gosta muito dele. A Leona manda ele calar a boca. E o terceiro e o último termo, o Zerros precisa manter a sua relação com o reino de Carel. O Zerros pergunta se a Leona quer que ele trabalhe como um espião. A Leona responde que sim, isso é tudo. O Zerros pergunta se é tudo isso mesmo. A Leona pergunta o que é. O Zerros responde que não é nada. Tem muita coisa que ele está curioso. Por hora, irá se retirar. Mas antes, além da Leona, ninguém iria usar o mestre da torre como um espião. A Leona pergunta se deveria triplicar o pagamento dele. O Zerros responde que ele pode fazer o que a Leona quiser. Quem se importa se ele é o mestre da torre? A Leona olha com desgosto para ele. O Zerros fala que a Leona está olhando como se ele fosse patético. Ele pergunta por quanto tempo o juramento é válido. A Leona responde que até ela se tornar adulta, ou seja, até os 18 anos. O Zerros achou que a Leona iria seguir o juramento para sempre. A Leona pergunta por que ela faria isso. O Zerros é muito irritante, então até ela se tornar adulta já é o suficiente. O Zerros fala que está tudo bem, então ele só precisa agir de acordo com os termos dela. A Leona e o Zerros formam o juramento. A Leona se lembra de ter feito isso com o Lacos. Com o juramento completo, a Leona pergunta o que o reino de Carel está planejando. O Zerros responde que ela não precisa se preocupar, porque eles estão marchando em direção ao sul. A Leona fala que o império onde ela está fica a leste de Carel, então ela não precisa se preocupar. A Leona fica pensativa e de repente ela percebe algo. A Leona pergunta se eles estão indo para a Cordilheira do Fogo. O Zerros responde que sim. A Leona fala que a Cordilheira do Fogo é onde ela morava. A casa dela está lá. Ela fala que eles não podem ir, porque tem uma feiticeira muito poderosa morando lá. O Zerros fala que isso é verdade, mas a feiticeira já está morta. A Leona pergunta como ele sabe. O Zerros responde que o imperador de Carel espalhou a notícia que ele matou a feiticeira, por isso todo mundo sabe. A Leona fala que o Lacos é um bastardo. Quando se tornar a Imperatriz, ele vai pagar por isso. O Zerros nota que o comportamento da Leona em relação ao Carel é um pouco excessivo. A Leona fala que eles já fizeram o juramento, por isso o cancelamento é impossível. O Zerros responde que sim, porque a pergunta. A Leona fala que ele não pode voltar atrás, mesmo que ela fale que tudo aquilo não é dela. O Zerros fica confuso. A Leona explica que todo esse dinheiro não é dela, e sim do dragão Esquina.
se eles usarem esse dinheiro, a esquina irá atrás deles. Ela fala para os erros para não se preocupar. Ela ainda irá pagá-lo com 10 moedas de ouro. Ele nunca perguntou qual era a quantia do pagamento. Os erros tentam impedi-la, mas a Leona recolhe todas as moedas e depois some. Os erros foi enganado. Mas tá bem, né? Quem faz juramento sem perguntar nada? Realmente, você é patético, erros. Mais tarde, a Leona pergunta por que não pode tirar um cochilo. Aline responde que o Níquel está esperando por ela. Ele ficará irritado se a Leona não comparecer. A Leona decide que irá vê-lo. Aline se pergunta por que a Leona é tão obediente. Por que será, né? No caminho, a Leona percebe que o seu palácio está bem sombrio hoje e pode sentir o fluxo de mana. Ela se pergunta se a sua mana irá aumentar mais rápido com isso. Por enquanto, ela deve viver aqui o mais tempo possível. Finalmente, depois de tanto tempo, o Níquel se encontra com a Leona. Ele pergunta por que ela está atrasada. Ela estava na biblioteca? A Leona responde que sim. Ele pergunta o que estava fazendo lá. Ué, estava lendo, é claro. E também ferrando com a vida dos erros. O Níquel fica surpreso. Ele não sabia que a Leona podia ler. Aline fala que a Leona já pode escrever também. O Níquel fica sem acreditar. Ele fala que a Leona é incrível. Ele precisa mandar uma carta para o quarto sábio. Aline fica surpresa e pergunta se tem certeza. O Níquel pergunta por que não. Por que ele não pode fazer algo para a Leona? Aline agradece o Níquel. Ele observa as duas conversando e se lembra que sua empregada reclamava muito dele. Ele está feliz, porque Aline é uma boa pessoa. Aline fala que, graças ao Níquel, uma boa coisa aconteceu com a Leona. Ela agradece ao Níquel. Em seus pensamentos, a Leona fala que, seja o que for esse sábio, ele não será mais inteligente do que ela. Uma vez, um sábio debateu com a Leona. Ele agarrou o seu próprio pescoço e depois desmaiou. Ela não sabe o que aconteceu com ele depois. Deixando esse assunto de lado, o Níquel pergunta por que o Ibi se tornou o subordinado dela. A Leona se pergunta se foi por isso que ele veio visitá-la. O Níquel fala que o Ibi não é confiável. Ele tentou eliminar a Leona. Ela pergunta o que o Níquel está querendo dizer. O Níquel pergunta por que o Ibi e não ele. A Leona pergunta se ele está querendo ser o subordinado dela. O Níquel responde que sim, porque ele não pode ser o subordinado dela. A Leona acha que ele é mais fraco do que o Ibi? A Leona fala que não é isso. O Níquel fala que é sim. Ele admite que é mais fraco do que o Ibi, mas por enquanto, porque no futuro ele ficará mais forte. Depois que os membros da família se tornarem adultos, serão eliminados, e ele será o mais forte. Quando esse momento chegar, irá protegê-la. Por isso, ele quer se tornar o subordinado dela. Ele nunca vai traí-la. A Leona fica em silêncio. A necromante estava com inveja do Ibi ter se tornado o subordinado dela. E agora o Níquel também. Porque todo mundo quer servi-la. A Leona fala que irá se tornar a imperatriz. E pergunta o que o Níquel vai ser. Ele responde que também vai se tornar um imperador. Mesmo que isso for o caso, não irá voltar atrás. Ele promete para Leona. Ele não sabe que tipo de decisão irá tomar no futuro. Por enquanto, o Níquel quer proteger a Leona. Por isso, ele pede para ser o subordinado dela. A Leona fica pensativa, mas ela aceita. Embora que o Níquel é mais alguém da família do que um subordinado. O Níquel está feliz e fala que se o Ibi é o subordinado número 1, então ele é o subordinado número 0. E pede para acariciá-lo. Assim,
ele poderá dizer para o guarda que a Leona acariciou a sua cabeça. A Leona abre um leve sorriso e fala que todo mundo dali são estranhos. Na biblioteca, o Zerros nunca pensou que seria enganado por um truque tão simples. Pela primeira vez na sua vida, ele foi pego. E pensa que, se os outros magos souberem disso, ele será ridicularizado. A sua ambição por dinheiro o enganou. Mas, o mais importante, como a Leona conseguiu as moedas de ouro da esquina. O dragão esquina desapareceu há 30 anos. Como a Leona conseguiu o acesso às moedas? Nesse momento, uma pessoa se aproxima, falando que ele não pode andar no palácio como se fosse a sua casa. O Zerros pergunta se tem algum problema. Quem falou aquilo foi o nosso guardinha, falando que, mesmo que a família imperial haja amigável com os Zerros, ele não pode fazer o que quiser aqui. O Zerros pergunta se o guarda está irritado com a visita dele ou com a reunião dos Zerros com a Leona. O guarda grita perguntando por que ele está se encontrando com a Leona. Isso parece perigoso. O Zerros pergunta: perigoso? Está dizendo que ele, o professor da Leona, é uma pessoa perigosa? O guarda está muito irritado. Ele fala que não gosta de olhar para os Zerros. Essa expressão parece estar escondendo algo. O Zerros fala: então você me odeia? Nossa cara, como descobriu? O guarda pergunta por que ele está aqui. O Zerros responde que está aqui por curiosidade, porque ela é digna de ser estudada. De repente, uma voz fala: digna de ser estudada? Os dois ficam surpresos. Quem falou aquilo foi o imperador, falando que quer saber quem é digna de ser estudada. O Zerros fala que não sentiu a presença dele, e fala que essa pergunta é muito difícil de responder, porque alguém daqui odeia ele, e está com o coração partido. O guarda fala desde quando ele se importa. O imperador oferece uma joia da fada. O Zerros pergunta quantos. O imperador responde apenas um. O Zerros fala que é muito pouco. O guarda fala que ele é um idiota. Então o imperador oferece 2 caixas. O Zerros aceita. Em seus pensamentos, o Zerros fala que ele não pode falar sobre a alma da Leona. Então, ele não estará indo contra o juramento. O Zerros fala que chegou em uma conclusão. Ele tem uma hipótese de que o corpo da Leona seja descendente do dragão esquina. O guarda pergunta: então a Leona herdou os poderes do dragão? O Zerros responde que é apenas uma hipótese. O guarda está surpreso. Faz 300 anos desde o primeiro descendente do dragão, Olives, o primeiro imperador. Mesmo o imperador atual, o ser transcendente, ele é considerado apenas um membro comum da família imperial. O imperador pergunta: então a Leona é descendente do dragão? O Zerros fala que precisa verificar. Se não for verdade, então não tem como explicar a enorme quantidade de mana que ela possui. Em seus pensamentos, o Zerros fala que não vai conseguir saber sobre a identidade da alma dela, por enquanto. Mas é a primeira vez que o Império tem uma criança de 3 anos que possui uma mana de 5 estrelas. O guarda fala que precisa convocar o sacerdote agora. O imperador fica pensativo e fala que isso é estranho, porque o Zerros divulgou uma informação tão útil tão obedientemente. O Zerros se espanta e fala que é porque se tornou o professor dela. O imperador pode considerar isso como uma forma de aliança, mas o imperador fala que não pode formar uma aliança com uma pessoa que tem conexões com o reino de Karel. O Zerros está encurralado. O que vai acontecer agora? Bom, vamos descobrir isso no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É isso, galera. Vejo vocês na próxima. Até mais.